A chuva que lava é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar ensinar. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Boa noite para todos, sejam bem-vindos à nossa pregação cristã, onde nós aqui se encontramos novamente para glorificar o nosso Deus, o nosso Pai, e também testemunhar do nosso irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar no Evangelho de Jesus Cristo de João, do capítulo 17, do verso 1 a 11, onde nós todos podemos acompanhar a leitura, se abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, do verso 1 a 11. O nosso serviço hoje é em memória da Senhora de Lourdes Gonçalves Teixeira, que faleceu em Stoughton, onde era uma senhora que eu visitava na casa dos idosos, a qual falava muitas vezes com ela, a qual ela também assistia aos nossos serviços lá na casa dos idosos e nós cantávamos muitas vezes e como ela era uma senhora da Madeira, muitas vezes ela gostava da música da Madeira e nós cantávamos o Baninho da Madeira com ela e vai-nos deixar bastantes saudades, mas ao mesmo tempo lembranças e acalhar os sentimentos a toda a sua família, para que Deus lhe dê força, para que ela descanse em paz e porque nós temos que continuar na vida, que a vida tem sido desde o princípio e será até o fim. Por muitas vezes nós não damos o tempo que é necessário para as pessoas presentes na nossa vida e quando há assim um falecimento, uma morte, é uma lembrança para que a gente cuide das pessoas ao nosso lado que estão presentes connosco, porque isto não é para sempre, é só temporário. E é por causa disso é que é tão importante os mandamentos que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu vos amei. Então, se abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo de João, capítulo 17, do verso 1 a 11, nós vamos ler juntos aqui para celebrar a leitura e o Evangelho de hoje. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 17, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus afirmou estas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. E que pelo poder que lhe conferiste sobre a tua criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e deste-mos e guardaram a tua palavra. Agora, eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti. Porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste e eles as reconheceram e reconheceram verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam
um como nós. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Para quando nós notamos na leitura do Evangelho de hoje, nós podemos ver que Jesus estava rezando ao Pai. Isto é mais ou menos o que uma reza deve ser, uma oração, uma comunicação. E Jesus disse que estava rogando para aqueles que ainda estavam no mundo, Jesus estava falando de nós. Este comentário nós podemos ver que apresenta a parte de oração realizada nos momentos finais de Jesus na Terra. Pouco antes do seu retorno ao Pai, podem ser observadas afirmações de maior importância para a humanidade, bem como sentimentos e preocupações que existem no coração de Jesus. Quase pelas palavras que nós acabamos de ouvir, nós podemos ver aquela grande dor que Jesus sentia. Chegou a hora, e ele sabia que a hora era chegada, dele para o céu. E nós aqui no princípio, quando nós falamos em mortes, quando nós falamos na saída do nosso corpo, será que nós estamos preparados como Jesus para falar desta maneira com o nosso Pai? Eu fiz o que tu me disseste para fazer. Eu fiz a minha parte no mundo para te glorificar. Será que nós estamos glorificando o nosso Pai da maneira em que nós estamos vivendo uns com os outros? A Igreja de Jesus, fundada em Pentecostes, não foi por um caso, mas com uma importância, sobretudo, da nossa salvação própria. E, ao mesmo tempo, para que a gente conhecesse o Deus que nós servimos, aquele Deus que nós amamos, e para aquele Deus a quem nós voltamos. Por causa disso é que é tão importante. As palavras de Jesus são seguintes: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Em seguida diz: manifestou o mundo que a vida eterna consiste como conhecer Deus como único Deus verdadeiro. E talvez não há outra frase que possa nos mostrar o nosso serviço cristão, em que nós aqui fazemos todas as semanas, para que vós conheçam um Deus único e verdadeiro. Há uma falta, uma necessidade para nós aprender, para nós aceitar estes ensinos verdadeiros. Porque assim disse Jesus, para que podemos conhecer Deus como único, Deus verdadeiro, e Jesus como seu enviado. Porque Jesus foi enviado por Deus para vir ao mundo. É como se fosse um testamento, uma conclusão de uma vida de luta. Jesus teve uma vida como nós, uma vida de luta. Jesus lutou contra as tradições do mundo. Jesus lutou contra o inimigo do mundo. Jesus lutou contra o seu povo próprio, o judeu, em não acreditar nele. Mas Jesus conseguiu viver sem pecado. Jesus conseguiu pregar a pregação do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, que era pregada para glorificar o Pai. E por isso ele disse: eu glorifiquei aqui na terra. E é muito importante para o ser humano cristão fazer a mesma coisa para que Jesus fez, para glorificar a Deus, mas a um só Deus verdadeiro. É um assunto que precisa ser lido e relido novamente e meditado claramente a palavra de Deus que vem da Bíblia Sagrada. Jesus afirma que recebeu o poder para nos dar uma vida eterna. Mesmo nas suas últimas horas, antes de ir para a cruz, Jesus nos estava dizendo: Ele tem todo o poder em nos dar a vida eterna, e não é só em Ele ter o poder, Ele é o único que nos pode dar a vida eterna. E é tão importante para nós conhecer essa verdade. E a vida eterna consiste em que nós conheçamos o único Deus verdadeiro. Porque só um Deus nos salva, só um Deus nos prepara um lugar no céu, só um Deus nos pode curar, só um Deus pode fazer milagres, só um Deus nos pode abençoar, irmãos e irmãs. Por muitas vezes nós rejeitamos a oferta
que Deus nos quer dar, por diferentes motivos, diferentes razões, porque nós não queremos abrir o nosso coração, nós não queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir a verdade da sua palavra. A palavra de Deus, a palavra do céu, a palavra interna. E é por isso que é tanto importante. Jesus veio para nos reconduzir a humanidade à volta para Deus. Felicidade que só a presença de Deus gera no coração humano. Hoje nós reparamos ao nosso redor, nós podemos ver nas nossas casas, nós podemos ver com os nossos amigos e com pessoas estranhas no noticiário, televisão, de rádio, jornais, em tudo isso nós podemos ver a desgraça e o sofrimento que o mundo sofre. Eu não estou a falar em sofrimento qualquer, de coisa que seja um corte na ponta de um dedo ou qualquer ferida que nós possamos ter porque nós caímos ou nós tocamos em alguma coisa. Eu estou a falar no sofrimento humano. Eu estou a falar no sofrimento que as pessoas passam pela sua vida como Jesus sofreu neste mundo. E Jesus disse que venceu o mundo. E nós também temos que vencer a Deus. Nós não podemos dar ouvidos às pessoas que querem nos afastar de Deus, mas sim ouvir as pessoas que nos querem unir e chegar para Deus. Quando nós falamos em igreja, que é o povo de Deus, que é o povo que é crente em Deus, que é o povo que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que se destinou e resolveu em ser batizado para testemunhar que seguem Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo não tem nada a ver com tradições, culturas, cor, mas tem a ver com a verdade da nossa necessidade própria. E Jesus, na sua oração, Jesus pede ao Pai por nós todos, que por termos acreditado em Jesus, que nós podemos passar a acreditar que Jesus veio enviado por Deus. E nós acreditamos nisto pela fé que nós temos em Jesus Cristo. A fé em Jesus. Nós o glorificamos diante do seu Pai. Por isso, ele pede ao Pai que nos proteja enquanto estivermos neste mundo. Nós precisamos de uma proteção sobrenatural. Nós precisamos de uma proteção que ninguém nos pode proteger. Mas nós temos que escolher se nós queremos aceitar a proteção de Deus, a bênção de Deus, a sua palavra, os seus ensinos. Assim só conseguimos conhecer Deus. Naquilo que nós conhecemos a Deus, que nos seja possível, atendendo ao chamado de Jesus Cristo e entrando na sua intimidade. E é isto só possível se estivermos com Ele, através da fé na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, para que a sua palavra, os seus ensinos, nos converta, para que o Espírito de Deus possa nos convencer, para que a gente rejeite e abandone os ensinos do mundo e os ensinos do inimigo do mundo, que é aquele que nos quer separar de Deus. Isso foi assim que Jesus nos ensinou, a nossa se converter no amor, na aceitação dos seus mandamentos. Para que nós aceitamos a sua palavra, os seus mandamentos, nós seguimos todos os ensinos como Jesus nos ensinou. Jesus continua na sua oração, testemunhando e falando na sua alegria em ter cumprido tudo o que o Pai lhe havia ordenado. Será que nós um dia, quando o nosso corpo se abater, quando nós se encontrar nos últimos dias desta vida, que nós abertamente podemos se alegrar e ir para Deus e dizer: Pai, eu fiz tudo o que tu me ordenastes. E a ordenação que nós temos, que Jesus Cristo nos diz, para que a gente o siga, para que a gente siga os seus ensinos, os seus caminhos, para que a gente siga a sua verdade, para que a gente tenha uma vida com abundância e uma vida eterna. Para que a gente possa se manifestar, para que o teu nome e para que todos os homens, Jesus disse, para que todos os homens do mundo que conheçam e que guardem a tua palavra. Se nós reparar na Bíblia Sagrada, quantas vezes Jesus fala a importância em nós não só ouvir a sua palavra, mas em nós pôr a sua palavra em prática. Por muitas vezes nós não podemos
sequer entender a importância que nós temos em escutar a sua palavra, em pôr a sua palavra em prática para bem nosso, para bem nosso. Não é para bem de Deus. Como eu digo muitas vezes, Deus continua a ser Deus, ainda mesmo que nós não acreditemos nele. Em nós acreditar em Deus não o faz mais Deus do que Ele é. Em nós acreditar em Deus só apenas faz para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Para que Deus possa nos chegar ao ponto que nós possamos conhecer quem é este Deus único, este Deus verdadeiro. Eles guardam a tua palavra. Eles reconheceram verdadeiramente que sai de junto de ti e creram que me enviastes, como é importante e como nos alegra. E cumprindo de uma missão, Jesus foi até às últimas consequências, dando a sua própria vida com sofrimento para obedecer a Deus. Nós nunca pensamos o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, porque nós nunca pensamos na vida que Jesus Cristo teve no mundo, um homem justo, um homem puro, um homem santo, a viver entre os pecadores, no meio do pecado, mas sem pecar e sempre mantendo a palavra de Deus e sempre fazendo segundo a sua vontade, porque foi a missão em que Deus o encarregou, que Deus o enviou com um propósito, uma razão para que ele salvasse o mundo. Não foi porque ele precisasse de vir à Terra por sua própria maneira, mas porque ele teve que vir à Terra para nós, para que nós tivéssemos salvação. Por isso eu não entendo como é que existem tantas pessoas no mundo hoje que ainda rejeitam essa salvação própria. Viverem da maneira que querem viver, seguindo ou que querem seguir, mas nunca dando ouvidos em ouvir a verdadeira palavra de Deus e manter na sua vida esta palavra, esses ensinos, seguir Jesus Cristo em todo o passo, seguir Jesus Cristo com todo o coração, para que tenha um coração macio, para que tenha um coração de obediência, um coração de amor, um coração de perdão, para que tenha uma vida cheia, como ele disse em João 10:10, eu vim para que tivessem uma vida com abundância. Mas há sempre aquele desafio na vida, e eu falo com muitas pessoas a respeito das promessas de Deus. Porque eu ontem, quando nós pensamos na nossa vida e nós reparamos e nós vimos ao nosso redor, distante em todos os países do mundo, nós podemos ver essa grande desgraça que acontece, doenças, problemas, dificuldades, e nós não podemos entender qual é a razão que um Deus tão bom autoriza uma coisa tão má na nossa vida ou na vida daquele que nós amamos. Nós não podemos entender porque nós nunca escutamos a palavra de Deus. A palavra de Deus não é que eu vou te dar e dar e dar e dar. A palavra de Deus é que tu escolhas, 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 escolhas. É a tua escolha. É o teu primeiro passo. É a tua fé. É a tua vontade em fazer a vontade do Pai. Tudo cai nos nossos ombros, tudo cai nas nossas mãos, tudo cai nas nossas escolhas próprias, nas nossas decisões que nós fazemos. Não é em Deus. Deus oferece, mas nós temos que receber. Deus abre a porta, mas nós temos que entrar pela porta. E quando nós entramos pela porta, não há retorno. Nós não podemos voltar para trás. Ou nós seguimos Jesus Cristo, ou nós não seguimos Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem, eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero fazer a vontade de Deus, mas não. Fazem talvez uma hora por semana. E talvez nem sequer isso. Dizem que acreditam num Deus verdadeiro, como diz Jesus Cristo no Evangelho de hoje, mas ao mesmo tempo nós não seguimos esse Jesus Cristo, esse Deus verdadeiro. Nós seguimos esse Deus em algum tempo, especialmente quando nós temos uma doença, quando nós temos uma dificuldade, nós rezamos tanto a Deus. Há pessoas que dizem a mim, eu nunca rezei tanto a Deus como rezei agora. Quando nós estamos numa doença, quando nós estamos num problema, numa dificuldade do mundo, é fácil para que a gente saiba reconhecer que só temos Deus. E mais ninguém que nos pode ajudar. Só nós vamos para Deus. Nós vamos para Deus para que Deus nos ajude, para que Deus nos ajude. E Deus vai fazer uma experimentação e Deus vai dizer,
Talvez será que eu vou dar uma oportunidade a isso? E Deus lá, com a sua graça, com a sua misericórdia, pelo seu amor, Ele lá nos envia uma bênção para que a gente seja abençoados e a doença cura. O problema se resolve. Tudo isso acaba. A vida vai para normal. Vai para normal. E nós vamos exatamente da maneira que nós éramos antes. Nós abandonamos Deus, nós continuamos as nossas tradições, continuamos a nossa vida dia a dia e Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Deus esteve em primeiro lugar na nossa vida. Naquele dia de aperto, naquela hora de tristeza, naquela hora de aflição, eu rezei a Deus, eu rezei a Deus, eu rezei a Deus. E Deus respondeu. Deus respondeu. Aquela doença que tu tinhas, aquele problema que tu tinhas, passou. O mar amansou. O vento calou, parou. Ficou tudo calmo na vida. E era nesse momento em que nós devíamos dar graças a Deus, falar com Deus, amar o próximo. Era nesse tempo que nós tínhamos uma vida de transformação, porque Deus nos abençoou, Deus nos transformou e Deus nos abriu uma porta da oportunidade para que a gente entrasse por essa porta, para que a gente fosse uma pessoa cristã para o resto da nossa vida do mundo, para que nós pudéssemos abraçar Deus na outra vida. Mas esse abraço entre o nosso Pai do céu começa aqui, agora e já, na nossa escolha própria. Da mesma maneira que nós, por muitas vezes, filhos rejeitam os seus pais, não visitam os seus pais mesmo em velha idade ou em doença, não há tempo. Nós estamos tão preocupados que a pessoa que nos trouxe ao mundo, a pessoa que nos criou, a pessoa que perdeu tantos sonos, a pessoa que se levantou tanta vez durante a noite quando nós éramos criancinhas, quando chorávamos, quando havia qualquer coisa na nossa vida, era o nosso pai, era a nossa mãe que se levantava, nos abraçava e nos confortava, nos alimentava, fazia tudo por nós. Mas infelizmente agora nós não temos tempo para eles. Eles agora estão numa velha idade, uma idade avançada, eles agora estão doentes, eles agora estão na casa dos idosos, eu não tenho tempo para ir à casa dos idosos ver o meu pai e a minha mãe, eu não tenho tempo de ir visitá-los, só estão nas suas casas sozinhos. Não é todos os filhos, mas também nem todos nós somos cristãos. Há uma razão que a gente repare nessas pessoas, e as pessoas não querem ouvir isto, mas eu dizia muitas vezes e continuo a dizer, quando eu ia à casa dos idosos e via pessoas que os filhos não visitavam, e sempre encontrava com filhos, não tem muito tempo a vir aqui, vem aqui só uma vez por mês, vem aqui. Eu dizia logo, esta pessoa aqui não é cristã. Não é cristã porque Jesus disse, amai o próximo como eu vos amei. Irmãos e irmãs, nós caímos tantas vezes em mais situações da vida, mas Jesus não nos abandona. Jesus nos acompanha. Nós nos encontramos doentes, nós nos encontramos esmorecidos, nós nos encontramos só, nós nos encontramos em tantas situações da vida, mas nunca Jesus nos rejeita, nos abandona. A mesma coisa que muitos pais vivem sozinhos nas suas casas, estão na casa dos idosos, em qualquer parte, e estão esperando por uma visita de um filho ou de uma filha que nunca chega. Eu falo com esses pais e conheço esses pais. Deus está esperando por nós em todo momento, em toda a hora, em todos os dias, para que a gente faça uma escolha em o amar, em conversar com Ele, em participar da sua missão do mundo, que é salvar a humanidade. E Jesus disse, são muitos os convidados, mas poucos os escolhidos. E falando nos escolhidos, Jesus disse que era aqueles a quem Deus nos deu. Jesus sabia que só por Deus nós podíamos ir para Jesus Cristo. Só Deus é que ia fazer para que a gente conheça quem é Jesus Cristo. Eu não conheço Jesus Cristo pelas minhas próprias forças, pelo meu próprio entendimento. Eu conheço Jesus Cristo porque Deus colocou em mim
O reconhecimento em eu conhecer que preciso de um Senhor e Salvador. Todos nós temos esse semente, esse grão em nós, de nós saber que nós temos que ter, nós precisamos ter um Senhor e Salvador. A pergunta não é que se a gente sabe, a gente não sabe. A gente sabe que nós precisamos de um Senhor e Salvador. Mas o inimigo não quer que a gente tenha Senhor e Salvador. O inimigo nos separa, o inimigo nos convence que a gente não precisa ouvir a palavra de Deus. O inimigo nos convence que a gente não deve se juntar, ter uma união que é a igreja, o corpo de Cristo, para que nós se junte, para que nós se alimente da palavra de Deus. O que é o povo, o que é a igreja, pelo mundo fora, por todo o mundo, a igreja. O que é a igreja? A igreja é um grupo de crentes, nasceram de novo, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foram batizados para testemunhar que eram seguidores de Jesus Cristo, vêm em conjunto com uma igreja, não é o edifício, não é o lugar, mas é o povo que é a igreja. Nós juntamos aqui, ou em toda a parte do mundo, o grupo de crentes para quê? Para sustentar, para se alimentar da palavra de Deus e para conversar qual é a melhor maneira em que nós vamos sair daqui, deste lugar, ou qualquer outro lugar, e servir a Deus. Quais são as pessoas que nós podemos ajudar? Quais são as pessoas que nós podemos visitar na casa dos idosos, nos hospitais, nas suas casas? Qual é a coisa que eu posso fazer para ajudar um irmão ou uma irmã caída? O que é que eu posso fazer para alimentar aquela pessoa que está desanimada, que está triste, que está só? Isso é que é a igreja de Cristo. É quando nós vamos e nós espalhamos, nós compartilhamos o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, o amor. E é por isso que nós, não neste tempo agora, mas esperamos que em breve nós possamos fazer, ir aos lugares dos idosos, visitar os idosos. Mesmo assim, nós estamos em contato com as pessoas por telefone para saber como é que está passando. E nós sabemos que muitas pessoas que já caminharam deste mundo. E nós vamos achar falta quando nós for para visitar para trás, vai ter muitas caras novas, muitas caras dos nossos amigos que nós consideramos como família, já não se encontram. Eu penso por muitas vezes em serviço, como a senhora que faleceu aqui em Stoughton, de Lourdes Teixeira, uma senhora estava sempre bem disposta, sempre com um sorriso, sempre nos mostrando e trazendo uma lembrança de caridade e de amor. Estava sempre bem, graças a Deus. E o senhor como é que está? Era a sua conversa. E havia lá algumas vezes na rua, com o seu filho, às vezes mesmo dentro de casa, ela estava lá sentada e dizia, senhora, como é que está? Estou bem, graças a Deus. E o senhor como é que está? Eu digo, estou bem. E isso aí que ela gostava, a gente cantava o Baninho da Madeira, a canção da Madeira, porque ela era da Madeira e ela gostava muito. E ao lado dela, por muitas vezes, no nosso serviço, tinha as pessoas, tinha uma senhora do Faial, tinha uma senhora Santa Maria, e nós cantávamos canções antigas que era para levantar o coração e a alma de cada pessoa. E nós fazemos isso com as pessoas americanas, pessoas de qualquer país. Nós temos uma chamada de Deus em ser a sua igreja. E a igreja de Deus não é dentro de um edifício. Não é em nós trazer pessoas aqui dentro, pessoas aqui dentro, pessoas aqui dentro. Não é em nós passar a cesta e receber dinheiro. A Igreja de Jesus tem um significado muito, 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 muito grande na humanidade, mas é quando nós participamos dessa igreja certa. Quando nós reconhecemos que é um só Deus e um Deus verdadeiro. Por isso nós devemos reconhecer tudo isso. Jesus Cristo sentia alegrias, tristezas. Jesus Cristo também sentia-se cansado. Jesus Cristo também sentia dores como nós. Porque Jesus Cristo era um de nós. Jesus Cristo era humano. Ele era 100% humano e era 100% Deus. E também como nós também temos que buscar e reconhecer que nós vamos passar dores, nós vamos passar por sofrimentos, ainda que nós acreditamos em Deus, só que nós não passamos por elas sozinhos. Nós temos aquela paz de Deus, nós temos aquela força do Espírito Santo, nós temos aquela fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que nos faz para que a gente possa vencer o mundo, para que a gente possa vencer a doença e os problemas.
O poder que Deus deu a Jesus sobre todos os seres humanos. E eu quero que vocês reparem nisto, que isto é muito importante, porque há muitas pessoas tão confundidas que pensam que há muitos deuses e que há muitos poderes espalhados por muitas diferentes pessoas que já morreram. Irmãos e irmãs, o poder de Deus que deu a Jesus Cristo é sobre todos os seres humanos. Na verdade, é o poder que de dar a vida eterna a cada pessoa. Só Deus, só Jesus Cristo, só o nome de Jesus tem o poder para fazer tudo isso. Ele transmitiu esse poder à sua verdadeira igreja apostólica, a aliança bíblica. A igreja de Jesus Cristo tem que ser bíblica. Porquê? Porque é que a igreja de Jesus Cristo tem que ser bíblica? Porque a Bíblia é a palavra verdadeira de Deus. 742 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o profeta Isaías anunciou, porque Deus disse para que ele anunciasse. O profeta de Deus, o mensageiro de Deus, tem um poder sobrenatural que, na comunicação pelo Espírito Santo com Deus, que nós não podemos imaginar, porque se nós não vimos como Tomé, nós não acreditamos. Mas tu não sabes como é que o telefone trabalha. Tu não sabes, tu estás num lado, nos Estados Unidos, estás falando com Portugal, estás falando com o Canadá, estás falando com diferentes países. Tu não sabes como é que aquilo funciona. Está funcionando, tu estás ouvindo a voz de alguém, mas tu não sabes como é que aquilo funciona. Um avião com um botão de peso, tanta carga, como é que pode aquele avião levantar? Se não visse uma pessoa se dissesse, ei, acreditas que é uma coisa que é só por ar com tanta gente e tantas malas? Não, não pode ser. Mas existe. Existe. Se uma pessoa, se fosse para te explicar o que é o mar, e se tu nunca tinhas visto o mar, tu nem sequer podias imaginar porquê. Porque é tão grande. Tu podes não poder imaginar o poder de Deus, a força de Deus, a glória de Deus, porque não conheces Deus. Mas se tu lês a tua Bíblia, se ouvis a palavra de Deus, pelo intermédio do Espírito Santo, os mensageiros de Deus, os profetas de Deus, tu podes entender quem é Deus. Quem é esse Deus verdadeiro. E é isso que eu estou a falar, no Deus verdadeiro que Jesus Cristo falou aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Porque lhes transmitiste as palavras que tu me confiaste e eles receberam e conheceram o verdadeiro Deus. E assim, nós podemos conhecer Deus por informação certa. Se vais fazer uma examinação, mesmo de condição, vamos supor, se não tiveres as respostas certas, tu não podes passar. E assim também é aqui. Um bocadinho de água. A água faz bem. Eles dizem que é bom beber 6 a 8 garrafas por dia. Esta obra que o Pai mandou que Jesus realizasse é também esta tarefa que Jesus confiou ao seu povo. Nós temos uma tarefa, nós temos uma missão e nós temos uma responsabilidade em cumprir com essa missão. É por compromisso que a obra do Filho mostrou ao mundo glória. Deus realizou a obra de salvação ao mundo, como disse Jesus em João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é que me ama. Isto é as palavras de Jesus Cristo. Repara aqui em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Se nós ouvir a palavra de Deus, se nós não obedecer a palavra de Deus, nós não amamos a Deus. E nós nunca recebemos Jesus Cristo. E ele continua. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Por muitas vezes as pessoas dizem, quando nós falamos, por exemplo, que Deus nos fala,
Já ouviste essa palavra de algumas pessoas dizer, Deus me fala comigo, e as pessoas dizem, aham, uhum, e não acreditam? Aqui está a testemunha que Jesus falou. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A relação que Deus tem com todos nós é diferente. Porquê? Porque nós recebemos Deus diferente. Não é que Deus é diferente, Deus é igual. O povo é que é diferente. E como por muitas vezes nós podemos falar pessoas do mundo, pais e filhos aqui no mundo, se é um pai que tem 2 ou 3 filhos, tem uma relação diferente com cada filho. Além que o amor seja igual, o pai ou a mãe ama os filhos por igual, mas a relação com o filho é diferente. O que quer dizer? As conversas em confiar um no outro, em poder ir para o filho ou filha de diferente maneira quando precisa de uma coisa, há sempre aquela diferente relação. E a mesma coisa com Deus. Deus nos ama da mesma maneira, Deus nos dá as mesmas oportunidades, Deus se quer revelar para nós por igual, mas Deus só apenas se pode revelar a nós da maneira em que nós o recebemos. É da maneira em que nós confiamos nele. É só dessa maneira que Deus pode trabalhar na nossa vida. Por causa disso é que é importante, aquele que amar, é aquele que eu vou revelar a ele. Agora, Jesus quer fazer uma comparação como nós temos de comparar. Eu digo muitas vezes às pessoas, quando a gente diz como é que nós caímos tantas vezes na vida? É a mesma coisa que uma criança quando começa a gatinhar, o pai ou a mãe começa a reparar para aquela criança e começa a ver, e nós gostamos de ver aquela criança tentar, em esforço às vezes, eles esforçam-se para se levantar, para querer andar e gatinhar e cair, e depois começam a andar devagarinho, e o pai e a mãe começam a olhar para aquela criança, fazer aquele esforço, se levantar, um passinho cada vez, e pá, e cai. E depois o pai e a mãe espera para que a criança, outra vez, naquele esforço, se levante. Mais 2 ou 3 passos para o pai ou para a mãe, e outra vez cai. Mas o pai e a mãe estão tão orgulhosos em ver aquela criança tentar em se aproximar deles, em andar para eles, e esperam ali com aquela alegria, com aquela satisfação, e quando aquela criança chega à sua presença, que eles pegam naquela criança, levantam aquela criança, abraçam aquela criança, tem aquela alegria, aquela consolação que aquela criança chegou aos seus braços. Irmãos e irmãs, na nossa vida é a mesma coisa. Nós vamos pecar, nós vamos cair, nós vamos se entristecer, nós vamos se alegrar, nós vamos passar por coisas que não é confortáveis. Mas eu quero dizer uma coisa. Em tudo isso, se nós temos Jesus Cristo no nosso coração, se nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se nós seguimos os ensinos de Jesus Cristo, se nós lemos a palavra, se nós ouvimos a palavra, se nós tentamos, e eu digo tentamos porque não é fácil, mas nós tentamos em seguir aquela palavra de Deus. Algumas vezes, quando nós chegamos a uma conclusão na nossa vida, que alguma pessoa diz um palavrão, que alguma pessoa diz alguma coisa para nós que nos ofenda, e nós ficamos um bocadinho irritados, que é normal, mas nós devemos, ao mesmo tempo, eu tenho que glorificar o Pai. Qual era a vontade do Pai? Era em que nós tivessem brigas e discussões uns com os outros, ou que a gente tivesse calma. É a mesma calma que nós temos, que nós esperamos que Deus tenha connosco quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa que é contra a sua vontade. Nós devemos ir para Ele e pedir perdão e saber que Ele nos perdoa. Ele não nos perdoa por causa o nosso pecado não é muito grande, ou a nossa desordem, qualquer coisa que a gente fizemos não é muito importante. Não. Deus nos perdoa pela sua graça divina e pelo seu amor. Deus nos perdoa pelo seu amor. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele
nos ama. Ele não enviou o seu Filho à Terra porque a gente merecia que ele viesse à Terra. Ele veio à Terra porque ele criou-nos para ele. E ele nos dá essas oportunidades todas. E é por causa disso que nas última hora que Jesus estava aqui a falar com o Pai no Evangelho de hoje, ele estava em oração ao Pai. Jesus afirmou essas coisas depois, levantando os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. E um dia, irmãos e irmãs, vai chegar a nossa hora. E quando nós temos aquela hora certa, quando nós chegamos àquela hora, será que a nossa alma está bem com Deus? Será que a gente tentamos a viver à sua vontade, da maneira em que Ele nos diz para que a gente viva? Será que na nossa caminhada, no mesmo caminho que nós seguimos, nós tivemos a capacidade e nós tivemos o coração em ajudar alguém caído? Alguma vez a gente saímos um bocadinho fora do nosso trabalho, fora do nosso caminho, fora do tempo da nossa vida, para levantar alguém caído, para visitar alguém que se encontra só? Irmãos e irmãs, nas horas que eu passo na casa dos idosos, nos hospitais, com pessoas doentes, é as horas que mais me alegra em representar o meu Pai do céu, em representar o amor de Jesus Cristo, meu Senhor Salvador, em representar a Igreja de Cristo, o seu corpo na terra, só apenas para dizer a uma pessoa que nunca ouviu aquelas palavras, por muitos anos, e algumas que nunca ouviram. Eu tenho ouvido tantas vezes pessoas dizer: Pastor, tu és a única pessoa que disseste que me amas. Eu não ouço essas palavras já há muitos anos, ou eu nunca ouvi essas palavras, nunca ninguém me disse que me amava. Mas não é o mandamento que Jesus nos pede para que a gente faça, para que a gente vá para toda a parte? Irmãos e irmãs, nós não precisamos ir muito longe, nós vamos só à Bíblia Sagrada e nós vamos aqui. Podem acompanhar em ir a Marcos 16, e se for a Marcos 16, no verso 15, vocês vão ver o que é que disse Jesus. Aqui 16, no verso 15, Jesus nos está a mostrar o que é que nós devemos de fazer. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Irmãos e irmãs, Jesus, na Bíblia, capa em capa, nunca diz: vai ao seminário por 12 anos e aprende o que é que eles querem te ensinar. Não. Jesus não disse aos apóstolos, Jesus não disse para nós: vocês vão ao seminário. Não, ele disse: vocês vão pregar a toda a criatura. E é por causa disso que aqui, a ANZ God's Ministry for All People, nós temos uma coisa que é sobre todas as coisas, que é fazer a vontade de Deus e fazer e cumprir com a missão de Jesus Cristo na Terra, que é visitar os enfermos, os idosos, visitar aqueles que se encontram só. Muitas vezes, quando eu ia àqueles sem teto em Brockton, eles diziam tanta vez, mas Senhor, tu és a única pessoa que vens aqui nos procurar e falar connosco. As outras pessoas, especialmente se era assim de fato, de gravata, as outras pessoas passam para o outro lado do caminho para que não falarem com nós. A gente sabe essa história daquele homem que foi atacado no caminho, passou um sacerdote, passou um mestre da lei, mas passou aquele homem de negócio, aquele homem que parou, aquele homem que tirou o tempo para levar aquele homem a um lugar para ser curado, pagou a despesa, fez tudo isso, e Jesus disse: quem é o próximo? E eles responderam: foi aquele que o ajudou. E o que é que Jesus disse? Então vai e faz o mesmo. É muito fácil nós seguir uma religião. Eu já segui a religião por muitos anos. É muito fácil. Olha, eu ia o domingo, se queria, se não queria, não ia. Por muitos anos eu tinha aqui porque era essa questão, era obrigatório. Mas depois disso, era a minha escolha. Aos domingos, eu queria ir ao domingo, eu ia ao domingo, se não queria ir, não ia. Pronto. Mas seguir Jesus Cristo é completamente diferente. Não é uma hora por semana, não é uma vez por semana, mas é todos os dias da nossa vida, todos os passos que nós damos, todo o instante da nossa vida. Deus me vê.
Deus me vê em todas as alturas. Tinha um senhor padre que era muito conhecido, que ele dizia: eu na igreja sou padre, mas fora sou homem como qualquer outro. Não. Tu és cristão, filho de Deus em toda a parte, ou não és filho de Deus em parte nenhuma. Isso é que é a verdade. Isso é que é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não disse: eu rogo pelo mundo, mas pelos. Jesus não disse: eu rogo pelo mundo. Ele disse: eu não rogo pelo mundo. Foi o que ele disse. Ele não disse: eu rogo pelo mundo. Não. Ele disse: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. É aqueles que escolhem em o aceitar como Senhor e Salvador, escolhem em seguir o Evangelho, a Boa Nova, escolhem ouvir a verdade e escolhem em seguir essa verdade. Não é em nós ouvir a palavra de Deus que há só um Deus, mas amanhã há uma festa. Amanhã na minha cultura, na minha religião, na minha tradição, há uma festa de um santo ou de uma santa. Eu vou seguir este santo, aquela santa. É contra Deus porque é um só Deus verdadeiro. Há uma confusão que muita gente tem. Já no tempo de Jesus tinha a confusão. Senhor, nós como é que podemos fazer para manter essa relação com Deus? O que é que nós temos que fazer para ser salvo? O que é que nós temos para ser teu seguidor? Jesus Cristo disse: tu queres me seguir? Tu queres a tua salvação própria? Eu vou-te dizer a maneira que é. Ama o teu Deus, um só Deus, o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E as pessoas disseram: amar a Deus, isso é fácil. Mas Jesus disse: há o segundo mandamento que é igual, com a mesma importância, que é amar o próximo como eu vos amei. Irmãos e irmãs, se nós não amamos o próximo que Jesus nos amou, nós não somos seguidores de Jesus Cristo. Nós podemos pertencer a religiões, podemos pertencer a organizações, podemos rezar muitas orações, nós podemos fazer tudo, mas nós não somos cristãos. Jesus Cristo nos disse: aquele que quiser, renuncie a si mesmo e siga-me. E outra coisa, nós não podemos comprar o céu, nós não podemos comprar Deus. Isso é tudo de graça para nós. Só nós basta acreditar. E eu fico rezando para que vós acreditem. E eu peço-vos, pela vossa saúde e pela vossa salvação própria, que ouçam essa mensagem que não é minha, que é a mensagem de Deus. Que é a palavra do Senhor, e vocês podem tirar o seu tempo agora, na sua casa, amanhã, quando quiserem. Vocês podem ler João capítulo 17, do verso 1 a 11. Leia uma parte da Bíblia todos os dias e siga o que lê na Bíblia, que basta, e veja a sua vida se transformar. Nós novamente queremos dar os sentimentos a toda a família da senhora de Lourdes Gonçalves Teixeira e sempre se lembrando do seu sorriso e daquela grande vontade que ela tinha em nos receber quando nós nos íamos lá visitar. Eu digo nós, porque eu, a minha esposa, a minha irmã, pessoas que costumam vir aqui à nossa oração, iam lá à casa dos idosos, eles falavam com ela também, e ela gostava tanto, gostava imenso. E é uma daquelas pessoas também, de, novamente, quando eu regressar a esta casa dos idosos, vou achar falta, mas estará sempre na memória. E eu nunca me esquecerei do seu sorriso. E eu sei que para a família dela, que estão cheios de boas memórias, e tenham essas memórias vivas no seu coração. E para que nunca se esqueçam tanto do seu sorriso como da qualidade de pessoa que ela era. E quando se lembrarem, podem cantar em sua homenagem, em sua honra, o Bailinho da Madeira. Era a canção que nós cantávamos mais. Para todos vós que me escutaram, os meus agradecimentos em me escutar. Nós tentamos o possível e o máximo para trazer a verdade, e eu sei que a verdade, por muitas vezes, que nos ofende. Porque nós fomos criados de uma maneira diferente, e na nossa cultura e na nossa maneira em que nós fomos criados, por muitas vezes é difícil. Em nós pensar, será que eu estava errado por tanto tempo, ou será que eu estou no caminho errado? Mas o melhor conselho que eu te posso dar é este: ama o teu Deus e ama o teu próximo. Faz o melhor que podes fazer para honrar e glorificar a Deus.
E se fizeres isso, estarás no caminho certo. E Deus nunca te abandonará. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a força do Espírito Santo viva sempre convosco. E que a paz de Cristo esteja sempre com vocês. Até à próxima sexta-feira, onde eu voltarei para mais ensinos e pregação da Palavra de Deus, que é a Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo. Até lá, fiquem bem e fiquem em paz. Oh,